Será que você foi separado por Deus do mundo para Ele? Será que você se sente separado? Então, a pergunta que a gente faria é a seguinte: qual é a melhor definição de santidade para você que se diz cristão? Qual é o melhor significado? O que significa para você ser santo? A palavra de Deus em 1 Pedro, então, capítulo 1, diz assim: por isso, versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho deve ser simples, como as crianças aqui ministraram. O que você está fazendo está errado. Se você fizer isso e continuar fazendo isso, você não vai para o céu. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para você ir para o céu. O Evangelho é simples. Os homens é que têm complicado o Evangelho. Tem muita gente criando preceitos que nada garante que levará o homem para o céu se ele os praticar. Então a palavra está dizendo: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Eu disse aqui, tenho falado reiteradamente, a gente adquire valores morais e éticos no decorrer da nossa vida. Então, se o homem se converteu aos 20 anos, o conceito moral dele é um. Se ele se converte aos 40 anos, o conceito moral dele é outro. Se ele se converte aos 60 anos, o conceito moral e ético dele é totalmente diferente. E assim por diante. Esses valores, e eu quero dizer para você, quase que a sua totalidade, deve ser abandonado, deve ser considerado como esterco, como lixo, se o homem quiser ganhar o céu. Então, nessa trajetória, a gente estabelece tantos preceitos, a gente tem tantos valores, que em nada ele vai nos fazer melhor. Aliás, pode até nos fazer pior. Porque que ele está dizendo exatamente aqui, ó, no versículo 14. Pelo contrário, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aí a Bíblia está nos falando que a vida cristã ela é eminentemente prática. A vida cristã ela é eminentemente prática. Não adianta você querer fazer algumas abstrações achando que a vida cristã é do modo que você pensa. Não é. É o que a palavra diz. Por isso que tem muitas pessoas que estão se desviando da fé, porque ele não quer se submeter ao que a palavra de Deus diz. Porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmão, a gente não pode ficar pensando que a gente vai levar uma vida de santidade no céu. O desafio nosso é a gente viver diferente nesse mundo. O grande desafio nosso é a gente viver de maneira diferente aqui no mundo, de maneira que o nome de Jesus seja honrado e seja glorificado na nossa vida. Esse é o grande desafio. Então, esses valores que você adquiriu de família, de sociedade, joga no lixo. Joga no lixo. Isso não vai te ajudar a levar para o céu. Aliás, pode te jogar no inferno. Tem pessoas que são tão cabeçudas, né? Eu tive um tio, o nome dele era Gumercino Mazzucato, Laurentino Correia, e não adiantava um presbiteriano não, assim, daqueles dos bons. Mas pensa num presbiteriano dos bons. Família do meu pai, tudo presbiteriano. E quando o tio Lourenço falava assim, isso é pau, não adiantava você dizer para ele, não, tio, pela constituição química desse objeto, isso aí é ferro,
Não, isso aqui é pau. Isso aqui é... Não, tio. Não, tio. Não, isso aqui é pau. Não adiantava. O Lourenção, a gente chamava ele de Lourenção, ele é assim, tem muita gente cabeçudo. Tem muito crente cabeçudo. Fica achando um monte de coisa. Estabelece um monte de preceitos. O que vale para nós é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. Então, os seus atos e os meus atos devem ser colocados aí pelo crivo da palavra de Deus, pela lupa da palavra de Deus. Quando a gente assim fizer, a gente vai estar com muito mais facilidade de agradar a Deus. E aí ele fala assim, ó, versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fosse resgatado do vosso fútil ou da vossa maneira vil de viver, que dos vossos pais vos legaram. Tem gente que diz assim, não, eu sou assim porque eu aprendi com meu pai. Aí você tem que perguntar, seu pai era salvo? Seu pai tinha Jesus como Senhor, Salvador da vida dele? Os atos do seu pai, eles eram garantidos pelo que a palavra de Deus diz? Ou era só porque ele era cabeçudo, igual você? Então ele está dizendo assim, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e que por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E aí você vai compreender, quando alguém lhe disser, a religião só atrapalha, a religião só atrapalha. Quando alguém disser para você, a religião só atrapalha, você acredita, porque a maior parte dos preceitos da religião, ele não está confirmado pela palavra de Deus. Quando você pegar uma estrutura doutrinária de uma igreja, a primeira coisa que você deveria fazer é colocar e fazer ela passar pelo crivo da palavra de Deus. Ver se tem consonância, ver se tem confirmação na palavra de Deus. Aí sim, você vai saber que aquela religião é boa. Tá bem? Então, quando a gente fala de uma religião boa e perfeita, é aquela que ama o próximo, ama Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Que crê que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Verbo eterno que desceu a essa terra, veio e morreu para salvar o homem pecador, ressuscitou, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e foi para o céu. E agora está aguardando o tempo que a porta da graça vai abrir, né, para receber os seus, e a porta da graça está aberta por enquanto, e a gente sabe que um dia ela vai se fechar, e muitos agora não vão poder mais entrar. Tendo purificado a vossa alma, preste bem atenção, grava bem esse versículo aí, ó. Porque quando fala de alma, fala de valores. Todo o seu conhecimento, toda a base do seu conhecimento, todo o seu sentimento, todas as suas emoções estão estruturadas na sua alma. E ele fala assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados ou gerados de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva. Amém? E aí a gente vê a palavra dizendo o seguinte, que o homem precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e durante o tempo dessa peregrinação, ele viver uma vida de santidade aqui na terra. Então, qual é o conceito de santidade que você tem? Será que você ainda vive preso aos valores que você adquiriu? Ou você está comprometido com tudo aquilo que a palavra de Deus te ensina para que você viva de maneira digna aqui na terra? E uma outra pergunta que a gente tem que considerar também. Será que eu tenho tido o compromisso de viver uma vida de santidade em Deus? Será que os meus atos, os meus costumes ainda são considerados mundanos?
aquilo que você faz, aquilo que você pensa, será que ainda não tem o resquício de uma velha natureza caída? Santidade é isso. Você ter coragem de colocar a apreciação da palavra, todo o seu comportamento, sua atitude. Então, nesse compromisso que a gente tem com a palavra de Deus, a gente precisa saber que quem está na prática da imoralidade, quem está na prática da luxúria, ainda não está vivendo dentro de um projeto de Deus, de santidade. Então, santidade, irmãos, é tudo aquilo que está ligado a uma ideia de ausência de pecado e de prazeres mundanos. Tem muitas coisas que o cristão faz que é legítimo. Por exemplo, o crente ir no shopping é legítimo. O crente pescar é legítimo. Ver o jogo do Corinthians é legítimo. Desde que aquilo não comprometa a sua vida espiritual. Desde que aquilo não te traga prejuízos espirituais. Você ir à praia, você passear, tudo isso é legítimo. Afinal de contas, você trabalhou. Você trabalhou. Você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Você precisa de descanso. Você precisa de um refrigério. Portanto, Deus te deu 8 horas do dia para você dormir. 8 horas do dia para você trabalhar. 8 dias do seu dia, Deus te deu para vadiar. No bom sentido, é lógico. Nessas 8 horas de vadiar, Ele está falando assim para você, dedica um pouquinho de tempo para mim. Só um pouquinho de tempo. Então, se você é daquele que tem um conceito de que vir à igreja só no domingo é suficiente, eu sinto muito, mas você está em falta com Deus. Então, para eu e para você, o conceito de santidade tem que estar ligado a uma ideia de ausência de qualquer atividade pecaminosa ou que também a minha vida esteja voltada para os prazeres mundanos. E depois tem mais, santidade é ações que a gente tem o tempo todo, a vida toda, a vida toda, a vida toda, a vida toda, a vida toda. A gente está vivendo, procurando corrigir tudo aquilo que está fora do projeto de Deus. Levando uma vida baseada também no amor e paciência. Daí eu consigo entender, quando a minha mãe perguntou para o meu avô por que ele não quis comer nos últimos dias da vida dele, ele falou assim, olha, quero purificar esse meu corpo, porque eu fiz muita coisa errada através desse corpo. Se você e eu fizéssemos uma autodiagnose, a gente ia ver que a gente já tem praticado muitas coisas que Deus abomina. Muitos pensamentos, muitas atitudes, comportamento, muitas coisas que a gente viu que não agrada o coração de Deus. Quando você olha para a palavra de Deus, irmão, você vai ver assim que fala de santidade. Quando a Bíblia fala em santidade, ela fala uma ausência total de qualquer atividade pecaminosa. Santidade. Uma vida isenta de pecado. Também o conceito de santidade está relacionado com a dedicação de uma pessoa a Deus. E lá no Velho Testamento, especialmente, a gente vai ver. Você pode abrir a sua Bíblia em Levíticos capítulo 22. Você vai ver que qualquer coisa que estivesse relacionado a um ofício junto ao tabernáculo, isso era santo. Tá bem? Até um dia eu vou ver se eu faço uma ministração para o pessoal do louvor, pessoal da Ministério Infantil, do Ministério de Dança, porque às vezes a gente tem um conceito muito vago de santidade e de consagração. O cara quer ser ministro na casa de Deus, mas faz do jeito dele. Faz do seu jeito, não serve para Deus. Um dia eu vou gastar um tempo só para ministrar isso para vocês. Para você entender que, olha, diz aí a palavra de Deus em Levíticos 22, verso 9. Está acompanhando aí, né? Hoje abaixaram, não abaixaram aquela língua comprida ali?
Levíticos, capítulo 22, o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: guardarão, pois, a obrigação que tem para comigo, para que, por isso, não levem sobre si o pecado e não morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. O levita, aquela pessoa que nasceu da tribo de Levi, ele seria santificado pelo próprio Deus. Vou te tornar santo. Você vai permanecer na minha presença em condição de santo. Porque se você pecar, eu vou te queimar. Eu vou te matar queimado. Os filhos de Arão foram lá apresentar um culto estranho para o Senhor. Um fogo estranho. E foram queimados em frente ao altar. É mole? É mole? Tem um cantor famoso aí que um dia ele foi cantar numa igreja, Assembleia de Deus, e ele chegou um pouquinho atrasado, e o pastor foi ao encontro dele. Quando o pastor foi o cumprimentar, sentiu que ele estava embriagado. Mas não é pelo Espírito Santo, é de cerveja mesmo. O pastor falou assim: você fica sentado aí, você canta outro dia. Você é que vai cantar. Cantor famoso. Totalmente embriagado. Com álcool. Então, muitos não passariam com segurança nesse pente fino de Deus. Até eu talvez não passasse. Porque a vida de santidade é o que Deus tem exigido de nós. Tá bem? Então, você precisa saber que Deus tem uma exigência. Já no Novo Testamento, dá uma olhada agora no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. E aqui a gente tinha que dar um glória a Deus. Tá bem? Ora, lermos esse versículo, 1 Pedro 2, verso 9. Amém? A hora que você sentir que você tem chamado, aí você levanta a mão, tá bem? 2,9 diz assim: vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Se você é sacerdócio real, levanta a sua mão. Tem gente que o conceito pensa que eu estou aqui, não é nada disso não. Ele fala assim que todos que foram alcançados pela graça salvadora de Cristo, todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, agora é parte da raça eleita do sacerdócio real, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes era só das tribos de Levi que poderiam oficiar o culto na casa de Deus. Agora nós todos podemos, com a face descoberta, chegarmos ao trono da graça e falar: Deus bendito, Deus justo e Deus santo, eu te amo, eu sou teu filho. Tá bem? Só que o nível de exigência não diminuiu. A graça muitas vezes tem levado muitos homens a praticarem pecados que para Deus é abominação. Então, quando a gente pensa que santidade está relacionado a comportamento que deve se seguir, comportamento, ele é uma base para você estar vivendo uma vida de santidade. Para que eu e você, levando uma vida e um comportamento adequado, um comportamento justo e santo, a gente venha a estar bem próximo desse padrão de santidade que Deus tem nos falado. Eu não sei se você recorda do que nós lemos no início. Por favor, vira a página aí, volta à página da sua Bíblia. Ele vai dizer no versículo 13:
Por isso, de 1 Pedro, capítulo 1, o verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. E não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Quando você vivia na ignorância, porque o tempo passado, quando a gente viveu no mundo, tudo que a gente praticava era porque a gente não conhecia Deus, e aquelas coisas mais horríveis que a gente praticava, nós praticávamos por total ignorância. Aí ele diz assim, pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Aí eu sei que aquele que mentia não pode mentir mais. Aquele que roubava não pode roubar mais. Aquele que se prostituía não pode se prostituir mais. Aquele que murmurava não pode murmurar mais. A palavra é essa. Aquele que trapaceava não pode trapacear mais. Então, irmãos, se a gente olhar a Bíblia, se a gente olhar a Bíblia, a gente vai ver. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu vou repetir, que é bíblico também. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Quer passar por uma porta parecida com aquela, eu acho que vai ser mais bonito, mas tudo bem. Paulinho caprichou nessa porta aqui. Paulinho ficou trabalhando até horas e horas. Eu falei, a porta aqui. Mas vai aparecer um molecão bonitão lá, né? Você viu por que a Dani está apaixonada por ele? Abre essa porta que aparece aquele Jesus. Então, a gente precisa saber que para entrar por essa porta tem que levar uma vida de santidade. Não é uma sugestão, não é um palpite. É uma exigência. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A escolha é essa. Ou você se santifica, ou se santifica. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então não adianta você pensar, eu cheguei ao estágio máximo de santificação. É mentira. Sua alma está mentindo e o diabo está te enganando. Porque até a gente partir dessa terra, a gente vai ter que passar por muito refino e muita purificação. Cada dia. A gente não está finalizado e nem está acabado. Tá bem? Então, quando a gente fala de aprimoramento no conceito de santidade, ser santo significa ser puro, significa ser separado do mal. Por quê? Porque Deus é santo, então Deus não tem parte com o mal. Deus não tem parte com o mal. Então, se eu estou fazendo ainda casinha, se eu vivo de parede de meia com o pecado, eu tenho que me afastar disso. Porque senão a minha salvação está comprometida. Nada de ruim existe em Deus. Deus é perfeito. Em tudo que faz, Deus é justo e fiel. Logo, eu e você fomos separados do mundo para Deus. E eu tenho certeza que você não gosta de andar com pessoas com maus costumes. Gosta? Você gosta de andar com gente que não presta? Você gosta de ter amigos que não valem nada, têm maus hábitos, maus costumes? Eu não gosto. Porque o crente tem que ser seletivo. Nesse sentido, você tem que ser seletivo. Você tem que amar aquelas pessoas que amam a Deus. Você tem que amar e andar com aquelas pessoas que gostam do que é certo e do que é correto. Compreende?
Porque você já pensou que o salmista disse assim: não colha a minha alma com um dos malfeitores? Pensou o crente está no lugar errado, com a turma errada, ele ser colhido naquela hora? Então, quando a gente fala de santidade, tem tudo isso. Agora, para mim e para você, possivelmente, ou até pode acontecer, que santidade significa uma dedicação total a Deus. E essa dedicação automaticamente vai nos separar do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, amando a verdade, amando a justiça, amando o bem, praticando o bem, fazendo o bem. Santidade, então, portanto, é viver de maneira que agrada o coração de Deus. Não é agradar a sua mulher, mas agradar a Deus. Não é agradar o seu patrão, mas é agradar a Deus. Aí o gaiato vai perguntar assim: pastor, mas será que é possível a gente viver uma vida de santidade nesses dias tão conturbados? Humanamente falando, não. Humanamente, não. E você está no trânsito, você é provocado. Você chega em casa, a mulher arruma uma treta com você. Você chega lá, o cachorrinho olha para você atravessado e quer morder sua canela. Tem um monte de coisa que acontece que prejudica a gente. O cara dá uma fechada no trânsito. Tá bem? Sem contar aquelas outras tentações, né? Sem contar aquelas outras tentações que a gente não pode nem mencionar aqui. Está compreendendo? Então, todos os dias nós somos expostos, estamos expostos ao pecado. Agora, o grande desafio da santidade é eu viver de maneira que agrade o coração de Deus. Okay? Agora, o pecado já não faz mais parte da natureza humana daqueles que estão querendo se aproximar de Deus. Agora, o pecado vai estar muito próximo daquela pessoa que não quer viver em perfeição. São duas coisas bem antagônicas aqui. O homem, quando quer viver uma vida de santidade, ele vai fugir da aparência do mal. Agora, aquele homem que não está querendo viver em perfeição, esse homem vai viver totalmente fora do propósito de Deus. Compreende? Então a gente precisa saber que muitas vezes a gente é exposto ao pecado. Agora, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou me tornar santo? Como é que eu vou viver mais próximo desse padrão de santidade que Deus exige? Só quando eu e você estivermos totalmente envolvidos com Jesus. Jesus for o centro da minha vida. Se eu amá-lo de uma maneira intensa. Por isso que eu digo para você que é casado. Quanto mais apaixonado por Jesus o seu cônjuge tiver, você vai ter mais chance com ele. Se o seu marido for um cara extremamente apaixonado por Jesus, dê glória a Deus. Ele vai te amar muito e vai te respeitar muito. Se a sua mulher for extremamente apaixonada por Jesus, você vai ter mais chance com ela. Se o seu filho estiver extremamente apaixonado por Jesus, seu filho não lhe dará trabalho. Está compreendendo? Eu pedi para o Carlinhos separar. Separei um vídeo, mas não vai dar. Tá? Porque aquela língua lá não baixou, né? Mas oportunamente eu vou passar. Pessoas que à beira da morte tiveram um encontro com Jesus. Viram que Jesus é real. E duro é eu pensar, por favor, em nome de Jesus, compreenda, não é uma crítica. Duro é eu pensar que o Senhor Jesus falou assim para mim: tem muita gente na igreja desviado. Quando a pessoa da igreja está desviada é porque ele não reconhece que Jesus é real. Jesus voltará. Ele vai vir buscar o seu povo. Que a nossa redenção está próxima. Tudo isso. A pessoa não está se atenta. Então, quando eu mais me aproximo de Deus, mais me aproximo de Jesus, eu estou querendo uma vida de santidade. Tá bem? Você tem visto aí. Eu sei que a internet tem muita coisa que não presta. Mas quando eu vejo uma criança de 5 anos, 3 aninhos orando,
orando, falando, Deus livra meu pai, livra minha mãe de todo mal. Satanás, sai de casa. Eu já vi essa oração. Eu, às vezes, fico pensando até que aquilo lá é fake news. Mas é verdade. Crianças que estão totalmente envolvidas com Cristo. Já tem tido uma revelação muito especial que muitos adultos não têm. Então, será que eu e você temos consciência que Jesus morreu e ressuscitou? Ele morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos purificar de todos os nossos pecados. A morte de Jesus não foi algo em vão. A morte de Jesus para que salvasse você e eu. E também depois que ele ressuscitou, ele veio e morreu para nos purificar de todo o pecado. Quem estiver mergulhado e comprometido com o pecado não vai para o céu. Porque o pecado, ele causa separação entre nós e Deus. Então Deus não quer encontrar pecado, porque o pecado, ele estremece a relação do homem com Deus. Estremece a relação do crente com Deus. Por isso eu digo para você, o pecado no máximo que ele pode ser, é um acidente. Mas um acidente que não traga consequências fatais. Então quando eu e você cremos em Jesus, nós vamos dedicar a nossa vida somente para Ele. Jesus nos torna puro e santo. Santidade no sentido estrito da palavra é ser salvo por Jesus de toda a corrupção da carne, de toda a corrupção do mundo. Por isso que o crente que gosta de andar no mundo, ele não vai se santificar. Por isso que o crente que gosta de fazer muitas coisas que são contrárias à natureza de Deus, esse crente não vai se santificar. Eu preciso compreender isso. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí, irmãos, a boa notícia que a gente tem que caminhar para o final é o seguinte: santidade é um processo. Começa quando o homem levanta a mão para Jesus, reconhece que é pecador, precisa da salvação de Deus. Começa ali. Mas durante a vida que nós passarmos por essa terra, nós vamos ter que nos santificar. Todo dia, matando um leão. Todo dia, matando um gigante. Todo dia, fugindo da aparência do mal. Todo dia, dizendo não para o pecado. Todo dia, dizendo não para Satanás. Não fica pensando que essa lida é fácil. Não é. Não é. Não é. E não é. E não é. Tá bem? Então, se você nunca experimentou determinado tipo de pecado, por exemplo, eu nunca tive queda para bebida. Graças a Deus, nunca botei álcool na boca. O dia que eu tomei um porre de vinho barato, parecia que eu tinha uma zabumba batendo na minha cabeça. Foi a primeira e a última experiência que eu tive. Eu nunca fumei. Um dia eu fui lá e peguei toco podre, pensei que tabaco era toco podre, e fiz um enrolado de papel com toco podre e acendi. Devia ter quase me intoxicado, né? E aí tossi, feito um cão ou uma vaca, nunca mais experimentei. Então nunca bebi cerveja, nunca me embriaguei. Prostituição, glória a Deus, nunca me prostituí. Agora tem uns pecados que eu tenho que vigiar. Amém? Você também. Dá até uma rima. Tem uns pecados que eu tenho que vigiar. Amém? Você também. Tem umas coisas que a gente tem que vigiar. Porque aquilo faz parte da natureza antiga. Aquilo não agrada o coração de Deus. Então a gente precisa saber que a santidade ou buscar a santidade é um processo contínuo que eu e você vamos ter que buscar a vida toda. Agora também a outra boa notícia o que é? Quem é salvo por Jesus é santo. Vamos relembrar? Quem é salvo por Jesus? Quem é salvo por Jesus é santo. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Vamos refrescar a cabeça, né? Vamos lá para 1 Pedro novamente. 2,9. 1 Pedro 2,9 falou o que era? Vós, porém, sois a raça eleita, vós, porém, sois o sacerdócio real,
Vós, porém, são a nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Nós somos de Deus, nós somos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então eu sou parte da nação santa. Agora, se você não acredita, você tem um problema de inversor de fase aí, na cabeça. Levanta a mão para o céu. Põe a mão no coração, a outra mão no coração. Fala, graças ao Senhor. Eu sou santo. Eu sou povo adquirido. Eu faço parte da nação eleita, do povo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. O meu destino é o céu. A minha estação final é o céu. Eu vou para o céu, porque Jesus me comprou, pagou o preço da minha redenção. Espírito Santo, me ajuda a viver de maneira digna e santa aqui na terra. Esse é o resumo, irmãos. Esse é o resumo. Eu e você fomos comprados. Eu e você fomos comprados. Olha para quem está do seu lado e fala assim, eu e você fomos comprados. Nós fazemos parte de uma nação eleita, de um povo adquirido. Quando você disser para Satanás, eu não tenho mais parte com você. Eu já fui resgatado, já foi quebrado a cadeia, eu já fui liberto. Não adianta você querer me trazer de volta. Eu sou de Jesus, eu fui comprado, eu fui resgatado, eu fui liberto. O padrão é esse. Se você não está conseguindo viver, peça a Ele ajuda. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu quero chegar ao céu. Eu quero alcançar o céu. Eu vou chegar ao céu, porque o Senhor está trabalhando a meu favor. Não fique pensando que é pelo seu esforço, não. É por aquilo que Deus já preparou para você e para mim. Ele colocou o Espírito Santo. Às vezes Ele coloca um anjo para nos livrar da armadilha de Satanás. A gente não tem tido visão espiritual. Por isso que a gente acha que chegar a um padrão de santidade é impossível. Irmão, do ponto de vista humano, sim. Mas do padrão, pela possibilidade de Deus, tudo é possível. Porque Deus já preparou tudo para que a gente vivesse uma vida irrepreensível aqui na terra. Então, o que você precisa saber hoje? E depois eu termino isso aqui outro dia, se Deus quiser. Você precisa estar totalmente envolvido com Jesus. O seu coração tem que estar voltado totalmente para Deus. Quem ama a Deus vai procurar agradá-lo. Quem ama a Deus vai procurar obedecê-lo. Quanto mais eu e você nos dedicamos a Deus, quanto eu e você mais dedicamos a Deus, menos prazer nós vamos ter na prática do pecado. Eu vou repetir. Quanto mais eu e você amamos a Deus, quanto mais eu e você amamos a Deus, menos felizes nós vamos ser quando a gente pratica pecado, quando a gente está querendo voltar para o mundo. Quando eu e você praticamos qualquer tipo de ato pecaminoso, o normal é o crente se sentir muito mal. Sabe? Se sentir péssimo. Eu não sei se você é assim. Não sei se você é assim. Quando eu faço qualquer coisa que eu sinto que o Espírito Santo falou, não me agradou, ixi, eu fico péssimo. É um sentimento terrível no coração. Também, eu diria para você que é um peso quase que insuportável na consciência. Já falei aqui para vocês que eu estava vindo para a igreja, passei em frente à delegacia da mulher ali, e Deus falou assim para mim, não me agrada quando você murmura. Não me agrada quando você murmura.
Para encerrar aí, por favor, Isaías 55, verso 7. Vamos ler o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Ele se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Oséias 12, 7. Nós vamos orar para a gente fazer a nossa ceia. Oséias, capítulo 12. Verso 7. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz: contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens em todos os meus esforços. Não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias de festa. A gente tem que orar para que Deus não encontre pecado em nós.